Eu, mais uma vez, irmã Misleide, através do meu canal Desvendando a Verdade da Palavra de Deus, volto com mais uma palavra da parte do Senhor. Eu que já estava para falar sobre esse assunto há algum tempo, mas eu demorei um pouco, porque eu estava observando, eu estava orando, eu estava ligada no Pai, e me deu discernimento o Senhor, e dessa vez eu vim dar o meu parecer acerca de tudo que desde que se iniciou o ano de 2015, nós temos visto acontecer no cenário evangélico, no cenário cristão, no cenário gospel, vamos dizer assim. Né? Muito tem se visto, muito tem se falado nos WhatsApps da vida, no Facebook muito tem se falado, também aqui pelo YouTube temos visto e também na televisão, entendeu? Em vários lugares tem se falado muito sobre o que nós estamos vendo acontecer. Mas como já é o nome do meu canal e quem me conhece sabe que o meu foco é a palavra de Deus, o meu compromisso é com a palavra, eu vou falar com vocês acerca do meu parecer sobre tudo que tem acontecido, mas à luz da palavra de Deus. Quero aqui também deixar uma explicação acerca de que muitas pessoas eu tenho visto e ouvido falarem que não podemos julgar, que quando julgamos um pastor, um apóstolo, um bispo, alguém que se diz intitulado pelo Senhor para dirigir uma igreja, não podemos julgá-lo. Então, à luz das Escrituras, podemos julgar ou não os profetas, podemos julgar ou não os bispos, os pastores, todos esses que têm se intitulado apóstolos, enfim, toda essa casta de pessoas que está aí dirigindo as maiores igrejas evangélicas, né? As neopentecostais, algumas pentecostais também, enfim, em todos os setores evangélicos. Mas eu gostaria de, em primeiro lugar, deixar bem claro que esse vídeo terá duas partes, porque eu não quero fazer um vídeo muito comprido, porque até para poder carregá-lo no YouTube é demorado, é complicado. Então eu vou tentar ser mais sucinta possível. Perdoem a minha voz, eu estou muito rouca, porque eu venho de uma semana de adoração ao Senhor. Hoje foi dia de consagração na minha igreja, onde eu sou a dirigente. E Deus fez um mover lá tremendamente. Enfim, né? A gente bradou muito em glória, aleluia, ao nome do Senhor. E a garganta não aguentou. Mas eu creio que todos os irmãos estão entendendo e ouvindo a minha voz nessa hora. Em primeiro lugar, eu quero abrir a Bíblia com vocês. Eu tenho aqui a minha Bíblia. Vou botar minha fotinha aqui para cima para não atrapalhar a nossa visão. Eu já deixei marcadinha, tá bom, para vocês, no livro de Miqueias. Miqueias é um livro não muito lido, não muito procurado, não muito estudado. É um dos profetas menores. A Bíblia tem vários profetas. Os profetas maiores profetizaram por mais tempo, por mais anos. Tem uma vasta gama de profecias, né? Conhecido Jeremias, Isaías, Ezequiel. Miqueias é um dos profetas menores, não menor em ser usado, não menor em unção, não menor na presença do Senhor, mas o que se achou de profecias, né, e que estão incluídas na Bíblia, são poucas comparadas às outras que vêm anteriormente ao livro de Miqueias, tá bom? O livro de Miqueias fica lá no finalzinho do Antigo Testamento, um pouco mais para frente de Mateus, tá bom? Um pouco mais para frente de Malaquias. Mas eu quero compartilhar com vocês essa palavra e em cima dessa palavra eu quero trazer aos irmãos aquilo que Deus tem colocado ao meu coração. Vamos ler então a palavra do Senhor que diz em Miqueias 1. Vou ler Miqueias 3, Miqueias 3, tá aqui, Miqueias 3, tá bom? Miqueias 3.
a partir do 1º, eu vou até o versículo 12. Vamos juntos então, você que tem Bíblia, tudo que eu falar aqui, irmãos, anotem, guardem com vocês, porque o crente, o cristão, o servo do Senhor, a noiva de Cristo, ela tem que andar preparada. E se houver questionamento, você tem armas para responder. De que te vale uma espada se você não a sabe usar? Na verdade, você vai morrer na guerra com a espada na mão. Mas vamos à palavra do Senhor que diz assim: Então eu disse, ouçam, vocês são chefe de Jacó, governantes da nação de Israel. Vocês deveriam conhecer a justiça, mas odeiam o bem e amam o mal. Arrancam a pele do meu povo e a carne dos seus ossos. Aqueles que comem a carne do meu povo arrancam a sua pele, despedaçam os seus ossos e os cortam como se fosse carne para a panela. Um dia clamarão ao Senhor, mas ele não lhe responderá. Naquele tempo ele esconderá deles o rosto por causa do mal que eles têm feito. Assim diz o Senhor aos profetas que fazem o meu povo desviar-se, e que quando lhe dão o que mastigar, proclamam paz, mas proclamam guerra santa contra quem não lhes enche a boca. Olha só, antes de eu continuar, olha esse versículo que ele está dizendo. Assim diz o Senhor: aos profetas que fazem o meu povo desviar-se, e que quando lhes dão o que mastigar, proclamam paz, mas proclamam guerra santa entre quem não lhes enche a boca. Esse versículo está falando desses líderes, supostos líderes, que aquelas pessoas que enchem a barriga deles, que dão dinheiro, que dão o que eles querem, eles amam. Eles são apaixonados por essas pessoas. Mas aquelas que não fazem o que eles querem, eles instigam guerra entre os que estão debaixo da autoridade deles e os que não estão. Vocês estão entendendo isso? É uma guerra santa. Eles proclamam uma guerra santa entre quem está dentro da congregação deles e quem não está dentro da congregação deles. Eles são os únicos santos, são os únicos maravilhosos. Deus só está na igreja deles. Deus só ouve se fizer do jeito que eles mandam. Isso lembra a vocês alguém ou alguma coisa? Engraçado, né? E a palavra do Senhor continua. Miqueias 3:6. Por tudo isso a noite virá sobre vocês, noite sem visões. Haverá treva sem adivinhações. O sol se porá e o dia se escurecerá para os profetas, os videntes envergonhados e os adivinhos constrangidos. Todos cobrirão o rosto, porque não haverá resposta da parte de Deus. Gente, isso aqui é muito forte. Olha isso. Deus está nos dizendo que dentro da casa dele não, porque eu não acredito que ele esteja lá. Isso é casa de covil de ladrões, é casa de Satanás. E esses videntes, porque tudo que eles profetizam e tudo que eles entregam são da parte de Satanás, então são videntes, entendeu? E vidente trabalha para o inferno. E a palavra continua dizendo, versículo 8: mas quanto a mim, graças ao poder do Espírito Santo do Senhor, eu estou cheio de força e de justiça para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel, o seu povo. Aqui, nesse versículo 8, eu já combato e eu já extermino a palavra de quem diz que não podemos julgar profeta, que não podemos chamar atenção para o que eles estão fazendo de errado. Se o próprio profeta acaba de dizer que é o Espírito do Senhor que tem enchido ele de força e de justiça para declarar a Jacó a sua transgressão. Gente, Jacó aqui está se referindo à autoridade colocada diante de Israel. Lideranças, líderes, é disso que eles estão falando, de líderes, ou seja, está falando de pastores, apóstolos, bispos, enfim, toda essa corda que tem se intitulado e aberto a igrejas ao seu bel prazer. E também fala sua transgressão e a Israel o seu pecado, ou seja, além de chamar atenção, né, desses homens, desses líderes, para o que eles estão fazendo, o Espírito também o encheu de força, de graça e de justiça para falar também para Israel acerca dos erros que Israel estava cometendo. Ou seja, isso aqui então, aos olhos de muitos nesse tempo, seria julgar, correto? Vamos mais à frente. Fica aí para você refletir. E a palavra continua dizendo no versículo 9: ouçam isto, vocês que são chefes da descendência de Jacó, governantes da nação de Israel,
que detestam a justiça e pervertem tudo que é justo. Gente, a palavra de Deus ela é linda, fiel, pura. E no 10 vai dizer que constrói Sião com derramamento de sangue e Jerusalém com impiedade. Seus líderes julgam sob suborno, seus sacerdotes ensinam visando lucro e seus profetas adivinham em troca de prata. E ainda se apoia no Senhor dizendo, o Senhor está no meio de nós. Nenhuma desgraça nos acontecerá. Gente, isso te lembra o dia de hoje? Isso te lembra alguma coisa que temos visto na televisão, no Facebook, que temos visto na igreja próxima da nossa casa? Isso te lembra alguma coisa? Nossa, e eles agem como se eles fossem Deus. Não, nenhuma desgraça, nos acontecerá. Porque o Senhor está no meio de nós. Eles vivem, a mentira deles para eles é tão real que se torna verdade para eles. Enfim, e o último versículo diz assim: por isso, por causa de vocês, Sião será arada como um campo. Jerusalém se tornará um monte de entulho e a colina do templo um matagal. Quando o profeta Miqueias fala isso aqui, Sião será arada. Por causa desses homens, Sião será arada. A terra antes de ser plantada, né? Quem trabalha com isso, quem lida com a terra, quem nasceu em lugar de plantação, né? Quem tem fazenda, quem tem plantação, seja lá do que for, sabe que antes de plantar qualquer coisa, quando é determinada a estação de plantar a semente, é necessário que a terra seja arada. Arar a terra é vir com um aparelho que ele vai remover a terra, misturar, mexer na terra. O que está no fundo vai subir, o que está em cima vai descer. É um mexilhão na terra, vamos botar assim. É uma mexida boa na terra, tá bom? É como você pegar uma enxada e cavucar a terra. Só que aqui nesse caso, esse arar a terra é misturá-la, né? É abrir a terra para poder você colocar ali a semente e a semente germinar, entendeu? Porque com muitas chuvas, muitas coisas que acontecem, a terra ela acaba se dividindo, em cima fica mais molhado, embaixo mais seco. Então essa terra ela precisa ser arada, ela precisa ser mexida, ela precisa ser sacudida, ela precisa ser balançada, para ser mais clara no populacho brasileiro. Enfim, Deus está dizendo através do profeta Miqueias que ele vai arar Israel. Israel não é o mundo, tá? Para deixar bem claro aqui, Israel é a igreja. Israel é o povo de Deus. Então, meu querido e minha querida, eu quero deixar uma palavra para você antes de finalizar essa primeira parte desse vídeo. Aqueles que dizem que não podemos julgar, porque em algumas coisas que eu tenho postado no meu Facebook, sabe, explanando, declarando o pecado que tem acontecido dentro das igrejas, que não devemos ocultar, que devemos trazer à tona, primeiro para que se arrependam, primeiro para que se consertem, porque enquanto há tempo, ele pode se arrepender, tá entendendo? E o Senhor pode perdoar, o arrependimento sincero, Deus ele perdoa. Enfim, não queremos o mal de ninguém, não estamos aqui para poder jogar ninguém no inferno, mas não vamos passar a mão na cabeça daquele que mente, na cabeça daquele que usufrui indevidamente das coisas do Senhor, que vendem aquilo que pertence ao Senhor. Não vamos nos calar, não vamos parar, vamos fazer aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. E a palavra nos dá respaldo para isso, porque eu acabei de falar o que o profeta falou, que o Espírito de Deus foi o que separou para fazer essa justiça. Mas enfim, eu quero que você entenda que dentro da igreja do Senhor haverá um reboliço. Esse ano de 2017, lá a palavra de Deus diz que nós devemos olhar para Israel, que Israel é o relógio da igreja. E lá em Israel é o ano de 777. 5.777, 3:7, fala-se de tríplice contentamento, totalidade do Senhor, perfeita totalidade, Deus entrando em cena. 2017 termina com 7. Então se preparem, porque Deus tem me falado, Deus tem palestrado comigo acerca da tua palavra, em visão, em sonhos, na palavra dele, quando eu estou louvando, em todo momento que eu estou ligada com ele, o seu Santo Espírito tem palestrado comigo. Esse ano de 2017 é ano de justiça de Deus. Até aqui, irmãos, entenda, foi justiça ativa. Justiça passiva. O que é uma justiça passiva? Deus agindo, como é que é a palavra?
Deus agindo indiretamente, né? Vontade, lembrei aí, irmãos, obrigado, vontade permissiva de Deus. Perdão, às vezes dá um branco, que são muitas coisas da mente da gente, e a idade também não ajuda muito. Vontade permissiva. Até aqui houve vontade permissiva do Senhor. O ano de 2016, finalizado em 6, que sabemos que 6 significa número de homem. Então significa que foi um ano em que um homem só fez besteira. Convenhamos, ano de 2016, só a graça do Senhor. Terminou, foi tarde, porque foi um ano terrível. Não só no Brasil, mas em todo mundo. O homem comandando, e foi uma vergonha. Houve muita imundícia. Muitas coisas aconteceram de errado. Enfim, o ano de 2017 é ano de justiça de Deus. Muitas coisas estão marcadas tanto na agenda judaica quanto na agenda brasileira. Mas a principal delas é a vontade ativa de Deus. Prepara-se, igreja, porque vamos ver muitas imundícias sendo trazidas à tona. Dizendo, quero ler com vocês em Daniel, que foi a palavra que o Senhor me deu acerca das coisas que Ele tem me revelado nesses últimos dias, que antecedem a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o Senhor me deu Daniel 2, 22, que diz assim: revela coisas profundas e ocultas, conhece o que jaz nas trevas e a luz habita com ele. Palavras de Daniel acerca do Senhor. Também no 28, ele diz assim, no versículo 28, mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios, e ele mostrou ao rei Nabucodonosor. Enfim, vamos ficar só com a primeira parte desse versículo que diz assim: mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. Irmãos, é muito forte isso aqui. Existe um Deus nos céus que revela os mistérios. Aquilo que para alguém está escondido e oculto, Ele revela. Vamos voltar lá no 22, eu quero reler novamente para você ver. Diz assim a palavra do Senhor, Daniel 2, 22. Revela coisas profundas e ocultas. Por mais escondido que esteja, por mais ocultas que sejam, este ano de 2017, Deus vai lavar roupa suja dentro das igrejas. Ele vai lavar os altares. E Ele vai botar para baixo aquele que está sujo, aquele que não serve ao Senhor em espírito e em verdade. Mas Ele vai botar não para perdição, mas para que ainda haja esperança para alguns, que alguns se arrependam do que fez, que a vergonha faça com que eles entendam o que fizeram e se arrependam. A palavra do Senhor vai nos dizer que Ele não tem prazer algum na morte do ímpio. Ele não tem prazer, e Jesus chora a cada alma que desce ao céu, porque por uma vez o Senhor me levou em espírito, em sonho, até a porta do inferno, e eu pude ver almas caindo ali, e Jesus chorava muito, Jesus chorava comigo, e eu comecei a chorar com Ele, e é como se eu pudesse sentir um pouquinho da dor dele. Era grande, a dor era grande. Deus não tem prazer. Não tem prazer na infelicidade, não tem prazer na tristeza. Deus não tem prazer em perder um filho seu, porque por isso foi dado a vida de Cristo. Apesar de mesmo Ele sabendo, porque Ele é onisciente, onipresente, Ele sabe quem subirá e quem não subirá, Ele sabe quem se salvará e quem não se salvará. Mas independentemente disto, Ele é Deus e Ele nos ama. Ele não tem prazer na morte do ímpio. Mas vamos continuar na palavra que o Senhor nos deu. E Deus tem palestrado comigo que esse ano de justiça, ao findar o ano passado, os últimos meses antes de findar o ano passado, o Senhor me deu uma revelação em que eu via na igreja, no ministério onde eu estava, onde eu não estou mais. E eu cheguei a falar no microfone porque o Senhor pediu para que eu falasse perante a igreja. Deus me mostrava acima da igreja um anjo de pé, parado, como estátua, com uma espada desembainhada na mão. Só que a espada não estava em pé e a espada não estava deitada. A espada estava parada no centro, no meio. Ele com a mão estendida para frente, a espada estava para frente, em forma de guerra, desembainhando para lutar. Ou como se ele fosse cortar alguma coisa para baixo e ele parasse com a espada no meio.
E o Senhor falou assim para mim, eu perguntei, Senhor, que anjo é esse? Porque ele está em cima da igreja parado. E o Senhor falou assim para mim, minha filha, é tempo de justiça. Esse é o anjo da justiça. E ao meu tempo eu darei ordem. E vou eu entrar com justiça em todas as igrejas. Chegou o meu tempo, é tempo de justiça. Eu vou limpar a minha casa e eu vou limpar o meu altar. E eu me arrepiei e eu tive medo, porque a justiça de Deus, ela vai contra a justiça que os homens se utilizam, porque nós somos injustos, mas a justiça do nosso Deus, ela é perfeita. E eu falei na igreja, mas não me deram ouvidos. A palavra foi falada, mas entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Irmãos, esse ano de justiça é ano da vontade ativa do Senhor. Ele vai entrar com a sua vontade ativa e ele vai vir com a sua justiça. É pouco que vimos até agora. Veremos muitos tronos sendo destronados, porque o único que é digno de toda honra, glória e louvor é o nosso Senhor Jesus Cristo, que está sentado no trono ao lado do Pai. Ele sim, ele virá. Mas nesse tempo presente, irmãos, é pouco que vocês viram. Esse ano de 2017, muita coisa virá à tona, muita sujeira, muita imundícia será revelada. E esses homens serão motivo de chacota, já são motivo de piada. Porque o que tem de vídeo, de piada, engraçado, feito às custas deles, eles já são chacotas. E não é possível que eles acham isso bonito, eles serem chacota. Mas não querem largar a vida que eles levam, essa vida boa, de maré mansa. Mas eu gostaria de chamar a atenção para você que faz parte desses ministérios e pode até estar discordando do que eu estou falando. Você já parou para pensar? Por que você não questiona? Você tem o direito de questionar, porque a palavra me dá esse respaldo. E eu vou provar isso para vocês na palavra do Senhor. Sabe quem foi o homem que mais confrontou esses homens, esses falsos profetas, e que fez coisas que aos olhos humanos, aos nossos olhos, a nós que gostamos de julgar, nós igrejas que gostamos de dizer para as pessoas não julgarem, que a nossos olhos seria julgamento? Ele era homem, ele estava aqui como um homem, foi Jesus. Jesus confrontou os fariseus em Mateus 7. Se você for ler a palavra de Deus e for entender, ali ele não estava falando com o povo de Israel, ele não estava falando com todo mundo. Ele estava falando para os fariseus. Os fariseus estavam ali para questioná-lo. Ele estava pregando a palavra de Deus e os fariseus apareceram no meio do povo para querer questionar o Senhor e para tentar envergonhar Jesus. E ele disse para aqueles homens hipócritas, o próprio Jesus disse, o Filho de Deus, hipócritas. E outra coisa, não foi escondido não, foi diante de todos, foi diante de toda a congregação, foi diante de toda a igreja, foi diante de todo Israel. Ele falou, hipócritas, querem tirar o cisco do olho do seu irmão, enquanto no de vocês há uma trave. Tira a primeira trave do teu olho, depois vai tirar o cisco do olho do seu irmão. Analisem o contexto. O Senhor não fala que não podemos julgar, simplesmente ele diz para aqueles fariseus, porque eles jogavam um jugo muito pesado sobre os homens. Eles faziam com que os homens fizessem coisas que nem eles faziam. Eles faziam jejum em praça pública para todo mundo ver. Eles davam muito dinheiro para todo mundo ver. Eles faziam obras sociais para todo mundo ver. Eles faziam para se engrandecer, para dizer que eles eram os santarrões. Mas no oculto, nas suas recâmaras, nas suas casas, em oculto, escondido dentro dos templos, eles faziam o oposto. O que eles mandavam o povo fazer era um jugo pesado demais que nem eles faziam. Era isso que Jesus estava falando. Seus hipócritas querem julgá-los pelos pecados deles, enquanto vocês estão cometendo o mesmo pecado ou pior do que o deles. Primeiro se limpem, primeiro se lavem, primeiro consertem sua vida para depois falarem dos seus irmãos. Era isso que ele estava falando. E o julgar é julgar segundo a reta justiça, segundo a palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai nos julgar naquele grande dia. É a palavra do Senhor. Do lado do livro da vida estará uma Bíblia, da qual nós seremos julgados segundo a palavra. Porque se somos julgados segundo a palavra diante de Deus, então devemos julgar a tudo nesse mundo segundo a palavra de Deus, segundo a reta justiça, segundo a lei do Senhor. Era isso que Jesus estava falando. E vai ter um outro versículo também em que o Senhor, ele vai falar, hipócritas, é Mateus 12. Eu vou ler aqui com vocês, que eu quero que vocês vejam o que o Senhor está falando conosco. E aqui eu finalizo esse primeiro vídeo e logo depois nós estaremos indo para o segundo vídeo.
Tá bom? Mateus 12, 34. Acompanha aí comigo. Mateus 12, 34. Aleluia. Eu quero que vocês leiam o contexto, tá? Eu não tenho tempo aqui para o vídeo não ficar muito comprido e eu ser direta e objetiva, porque esse assunto, olha, dá pano para manga. O que tem na palavra do Senhor, de cabo a rabo, no Antigo e no Velho, no Novo e no Velho Testamento, de versículos que falam sobre tudo isso e que tiram todas as dúvidas, mas as pessoas não querem estudar, não querem ler a Bíblia. Se parassem de só ouvir o que os seus pastores falam, começassem a pesquisar o que eles estão te ensinando, se verdadeiramente eles ensinam na palavra, questione, porque eu questionei um pastor há muitos anos atrás. Eu fui para uma igreja e ele pregava algo que me incomodou. Eu fui ler na Bíblia, não estava como ele estava falando, e aquilo me deixou angustiada. E passou-se os dias e eu procurei, e eu chamei ele de canto, falei: quero falar contigo, pastor, o senhor falou sobre isso aqui, só que a palavra de Deus está dizendo o contrário. Eu quero que o senhor me explique por que o senhor está falando é verdade, me mostra na palavra do Senhor. Ele retrucou, ele tentou refutar o que eu falei com palavras, mas ele não conseguiu base bíblicas para me confrontar acerca do que eu havia questionado. Então eu entendi que ele não estava falando acerca do Senhor, ele não estava falando acerca da palavra do Senhor, e eu vi que ali não era o meu lugar, e eu me retirei daquele lugar. Irmão, eu vivo a palavra do Senhor. Se não está na palavra, cuidado para não estar sendo ensinado por bode, cuidado para não estar sendo ensinado por lobo. Nós somos ovelhas e nós temos pastor, o nosso pastor, o Senhor Jesus, e ele nos diz que a sua palavra é o que devemos meditar, é o que devemos seguir. Então estude a palavra do Senhor. Vamos à palavra de Deus. Mateus 12, tá? Mateus 12, 34, diz assim: raça de víboras. Vou aumentar para nós vermos. Raça de víboras. Como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que o coração está cheio. Vemos vários pastores, quando pegam o microfone, choram, apóstolos chorando, bispos fazendo cena, mas quando é na vida deles verdadeira por detrás, e muitos já estão mostrando a cara, brigam, gritam, tentam ganhar a pessoa brigando no grito, botando medo. Isso não é de Deus, irmãos. Isso não é do Senhor. A boca fala do que o coração está cheio. Como uma pessoa boa pode falar boa coisa? Como? A palavra não mente. Ele está dizendo: se vocês são maus, como vocês vão ensinar coisas boas ou dizer coisas boas se dentro de vocês não tem coisas boas? E muitos líderes espirituais dessas instituições, que eu falo o nome e não tenho medo de dizer mesmo não, porque a palavra de Deus me ensina que eu posso fazer isso, tá bom? Eu posso fazer isso, explanar o pecado, porque o pecador tem que se consertar, e se a gente não corrigir ele, ele não se conserta. É desse jeito. Na hora de você abrir seus olhos, está na hora de você abrir a Bíblia, está na hora de você questionar, está na hora de você perguntar. E outra coisa, vamos parar de julgar esses pastores e bispos que saíram dessas instituições, tá bom? E agora estão fazendo o mesmo que eu estou fazendo agora. Deveriam louvar ao Senhor por isso, deveriam adorar ao Senhor por isso. Sabe por quê? Se eu passar numa rua e eu cair num buraco e eu ficar ali muito tempo, quando eu sair, eu vou correr e querer avisar para todo mundo não passar naquela rua para não cair naquele buraco. É o que eles estão fazendo, em vez de vocês adorarem ao Senhor, porque há tempo eles abriram os olhos e se consertaram. Não, julgam. Aí depois querem falar que os outros não podem julgar. Que engraçado. Vamos procurar no dicionário o significado da palavra julgar. Sabe o que é a palavra julgar? É examinar, é ver aquilo que é certo, que é bom para você. Se alguém te dá um prato com veneno, você vai comer? Não, você vai julgar se aquele prato é bom para você ou não. Se você perceber que aquele prato vai te fazer mal, você não vai comer. Você julgou que aquele prato não era bom para você. Olha, muita hipocrisia dentro e fora da igreja. Inclusive de quem não conhece a palavra, está sentado no banco ouvindo e comendo porcaria, porque para mim isso é porcaria. Porque aquele que come a palavra do Senhor, a verdadeira palavra que emana leite e mel, se alimenta bem, não passa mal. Mas o que come porcaria, a vida não prospera, vive desse jeito, só dando para esses pastores e nada acontece. Sabe por quê? A graça de Deus não se compra, o favor imerecido não se compra. Ele pagou na cruz, é de graça. Não tem como você pagar. Já
foi pago. Você tem que se arrepender, aceitar Jesus como seu Salvador e seguir a palavra, porque a palavra de Deus diz: buscar primeiro o reino de Deus e as outras coisas serão acrescentadas. Então você não tem que pagar por carro, não. Tá todo mundo muito desejando as coisas desse mundo e não estão se preocupando com a salvação. Meu querido, quero carro, eu quero casa, eu quero. Se eu falar que não, estou mentindo. Mas você acha que para mim isso é mais importante? Não. Eu passo sem isso, eu sobrevivo se eu tiver o que comer, se eu tiver onde me deitar a cabeça, porque muitos nessa hora estão dormindo na rua. Sabe por quê? Porque pegaram tudo que tinha, entregaram nessas igrejas, agora estão vivendo na miséria. Eu não faço isso, não faço. Aquilo que Deus fez por mim, eu não preciso pagar. É de graça, para que o homem não se glorie. É pela graça, é favor imerecido. Eu e você não merecemos, mas por amor Ele faz. Não tenho que pagar, Deus não se compra. Ele é dono do ouro e da prata, Ele não se vende. Ele não se vende, Ele não precisa nada de que você tem. Quem precisa são os homens, os pastores, os bispos, os apóstolos. Eles precisam, mas Deus não precisa. E esse mesmo Deus está te dizendo: para com isso. Para de comprar milagre, porque esse milagre quem está dando aí não sou eu. E se não vier, vai reclamar com eles. Porque Deus não tem nada a ver com isso. Estão utilizando o nome de Deus em vão. E vão pagar o preço, porque esse é ano de justiça. Esse é ano de justiça de Deus. E a gente vai ver as máscaras caindo. Acorda, igreja. Jesus está vindo, acorda, porque vocês vão ficar junto com essa corja. Vocês vão ficar junto com esse povo sujo. E a palavra de Deus diz para nós: olha o que o Senhor Jesus chamou os fariseus de víboras, raça de víboras. Se fosse eu falando, todo mundo ia falar que eu sou julgando, mas não eu falando para o pastor: seu víbora, você é uma víbora. Nossa, viriam contra mim com pedra na mão. Mas foi Jesus que falou para eles. E, por sinal, os fariseus que lideravam as igrejas eram os sacerdotes, eram os homens que dirigiam os templos. Que engraçado, né, gente? Aí quer dizer que eles podem falar e a gente não. A gente tem que abaixar a cabeça e aceitar o que eles falam. Não aceitem. Não aceito. Eu não aceito. O meu lugar é o céu, eu não sou dessa terra. Eu não vou para o inferno com eles. Se eles quiserem se salvar, estamos aqui pregando a palavra para que haja oportunidade, para que se salvem. Porque a trombeta ainda não soou, então ainda há tempo. Raça de víboras. Vá procurar no dicionário o que é víboras. Se vocês pelo menos procurassem no dicionário o significado de algumas palavras da Bíblia, vocês entenderiam o que o Senhor está falando. Vá para o dicionário brasileiro. Vai procurar no Google. É a coisa mais simples do mundo. Qualquer um que tiver celular com internet consegue fazer isso. Pelo amor de Deus, que falta de sabedoria. Aí diz lá em Oséias 4:6 que o povo tem perecido porque não conhece a palavra de Deus, por falta de sabedoria, por falta de palavra. Que vergonha, igreja. Que vergonha, crente. Eu tenho vergonha de dizer que eu sou crente, porque quando eu falo que eu sou crente, as pessoas olham pra mim e já logo lembram de tudo que está acontecendo, sabe? Eu não tenho vergonha de Jesus, não. Eu tenho vergonha de crente, que se diz ser crente, está fazendo tudo isso aí que a gente está vendo aí acontecer. E os verdadeiros, os puros, os humildes de coração, os simples, têm pagado o preço por causa dessas pessoas. E o Senhor está falando raça de víbora. Sabe o que é víbora? Cobra da pior espécie. É uma das mais venenosas que existe, ou a mais venenosa. Quando ela pica é em segundos, é instantâneo a morte. Se não houver rápido o antídoto, a pessoa morre de uma morte muito feia por conta dessa mordida e do veneno da língua dessa cobra. Olha como é que Deus está falando, suas raças de víboras. Está falando que a boca dessas pessoas tem veneno, que mata. O que eles estão falando nos altares é para matar vocês, para matar o seu espiritual, para vocês só pensar nas coisas desse mundo. Para, igreja, acorda, questiona. Se falarem alguma coisa que você não concordar, pergunte. Para que tanto envelope, para que tanta campanha? Jesus pagou o preço. Jesus pagou o preço. Termino eu aqui com essa palavra para vocês. E no próximo vídeo vamos dar continuidade a essa palavra, porque eu ainda não terminei. Eu ainda tenho que falar muitas coisas da parte do Senhor, que o Senhor tem me mostrado e me revelado. E também na palavra de Deus, porque para mim essa é a primeira revelação. Essa é a revelação principal, é a palavra do Senhor. Se não estiver na palavra, não é revelação do Senhor. Aleluia. E eu finalizo essa palavra pedindo a você que gostou desse vídeo, que dê um like aqui embaixo, para que nos motive a continuar fazendo a obra do Senhor. E você
curta nosso vídeo, faça parte desse canal, tá bom? Se inscreve aí no nosso canal, tá aí embaixo, em vermelho, escrito inscrever-se, clica ali, depois clica no sininho, para quando eu postar vídeos novos, vai aparecer no seu celular, você vai saber, vai receber a chamada avisando que há vídeos novos. E curta nossa página no Facebook, tá aqui embaixo também, tá bom? O link na nossa página no Facebook nos ajude a divulgar a verdade da palavra de Deus. Estamos aqui falando em nome do Senhor, falando em nome da palavra. O que vale aqui não é a minha opinião, tá bom? Eu sou do seguinte pensamento: em primeiro lugar, a palavra do Senhor, depois a sua opinião. Para mim o que importa é a palavra do Senhor. Se está na palavra do Senhor, eu vivo. Amém, irmãos? Mas vamos entender que não é versículos isolados, tá bom? É o contexto da palavra. Estude, querido. Se precisar da minha ajuda, eu vou deixar aqui embaixo o meu WhatsApp, tá bom? Se você precisar de mim, eu, irmã Misleide, me contacte pelo WhatsApp. E eu quero incentivar a vocês que fazem parte desses ministérios, que fazem parte da Universal, que está fazendo a Fogueira Santa, vocês que há anos fazem parte da fogueira e sacrificam tudo que vocês têm, façam vídeos. Pode mandar no meu WhatsApp, eu posto, tá bom? Eu me coloco de frente, tá bom? Por vocês eu me coloco. E eu posto aqui o vídeo e os testemunhos de vocês, para que todos saibam o que acontece por detrás, porque ninguém tem coragem de falar. Se você não consegue e precisa de ajuda para enfrentar, me chame, eu vou te ajudar em nome de Jesus. Tá bom, querido? Vamos falar a verdade. Vamos dizer o que há em oculto nas igrejas, que não querem que o mundo e que a igreja descubra, que as pessoas descubram, tá bom? A paz do Senhor, graça e paz a todos, que a graça do Senhor repouse sobre cada um de vocês e que o Santo Espírito do Senhor possa adentrar os corações e na divisão da alma do Espírito, juntas e medulas, e que façam vocês discernir o que é certo e o que é errado, e que vocês entendam que falamos da parte do Senhor. Que vocês fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Amém.